mata seu irmão Abel, Deus o expulsa, sua posteridade é tão má quanto ele. Virtudes de Sete, outro filho de Adão. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chamava-se Caim, que significa aquisição, e o segundo Abel, que quer dizer aflição. Os 2 eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanhos, era mais justo. Considerava-se que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em agradar-lhe. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou-o ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim dos frutos do seu trabalho e Abel do leite das primícias do seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era a produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado, quase à força. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou-o, escondeu o corpo, esperando que assim ninguém tivesse ciência de seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada há de oculto, perguntou-lhe onde estava o irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo responder, disse primeiro que se admirava de também não ter visto mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe insolentemente que não era nem senhor e nem guarda do seu irmão, e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada a saber do que acontecera ao irmão, se ele mesmo o havia matado, e se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que seu crime bem merecia. Deus, no entanto, amaldiçoou, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou contra esse temor. Deu-lhe um sinal como o qual podia ser reconhecido e ordenou-lhe que se fosse. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo ao contrário, muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Reuniu homens maus e acelerados, dos quais se tornou o chefe, e ensinou-os a cometer toda espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio, inventou os pesos e as medidas e substituiu a fraqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade, e chamou-a Enoque, nome de seu filho mais velho. Rodeou-a de muralhas e a povoou. Enoque teve por filho Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Matusalém, e Matusalém a Lameque. Lameque teve 70 filhos, de suas 2 esposas, Zilá e Ada, um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha, o nome de Naamã. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria apenas de assassínio de Caim, na pessoa de Abel, e disse-o às suas 2 mulheres. Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os de seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulharam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e avareza. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-no desejar ardentemente outros filhos.
e teve mesmo vários. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na idade de 930 anos. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Como os seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem levou-os a construir 2 colunas, uma de tijolos e outras de pedras, e sobre elas gravar os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse as colunas de tijolos, ficaria as de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que se haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado, e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria.